Quero convidá-lo já a abrir comigo o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, do verso 28 ao 32. Vamos lá? Mateus, capítulo 21, do versículo 28 até ao 32. Nós temos aqui aquela que é conhecida como a parábola dos dois filhos. Eu vou ler o texto todo, nós vamos ler juntos, espero que você já tenha encontrado, já está no rodapé. E nós vamos ver a parábola em si, a decisão daqueles dois filhos, mediante o mandamento do pai, e não precisamos dizer que o pai representa a Deus, e os filhos representam, qualidades de filhos que Deus tem. E depois, na segunda parte, o aplicativo que foi feito, porque Jesus estava comparando ladrões e prostitutas com os religiosos daquela época. Vamos ler? Já encontrou? Então vamos lá. Mas que vos parece? Jesus indaga. Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Perguntou Jesus. E eles responderam: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes, ou seja, os ladrões e as prostitutas, entram adiante de vós, os religiosos a quem Jesus estava falando, no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes, os ladrões e as prostitutas, o creram. Vós, porém, os religiosos, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Vamos ver primeiro o caso do filho. O pai falou para ele no verso 28, vai trabalhar na minha vinha. E ele respondeu e disse: Não quero. Quem esse filho representa? Toda pessoa que recebeu um chamado, que recebeu uma vocação, que ouviu a voz do Senhor para a conversão, para o batismo, para a obra. Talvez você. Eu quero deixar bem os ouvintes hoje classificados. Pessoas que receberam um mandamento expresso. O Pai falou com você. Deus, o Pai Altíssimo, falou com você. Vai trabalhar na minha vinha. Só que esse filho, num primeiro momento, não tinha nenhuma vontade de servir, de trabalhar, de descer as águas do batismo, de congregar, de frequentar uma igreja, de exercer um ministério pastoral ou um outro tipo de ministério. Só que com o passar dos dias, esse filho começou a refletir. Quem me chamou? Foi meu pai, foi meu Deus. Olha que graça, olha que privilégio, olha que grandeza. Apesar de mim, apesar do meu coração, apesar de que eu não tenho, ou pelo menos nesse primeiro momento não expressei nenhuma vontade de servir ao Pai, ele ponderou assim, convencido pelo Espírito Santo. Ele nem voltou no Pai dizer: me perdoe, não. A melhor resposta que ele deu ao Pai foi ir para a vinha e começar a trabalhar. Talvez seja o teu caso. No primeiro momento, quando você ouviu a voz de Deus na pregação do Evangelho, você disse: não vou, não quero, como ele disse, não quero, não tenho vontade, não é minha intenção, tenho outras aspirações. Mas depois, arrependendo-se, foi. Se arrependa também. Você que disse não a Deus, não sei em que conjectura, em que esfera da sua vida, você falou: não quero isso. Mas hoje você está quebrantado, triste, porque você disse não a Deus, ao nosso Pai que nunca é digno de que digamos não a Ele.
Então arrependa-se e vai fazer o que Deus mandou. Agora, o segundo que recebeu a ordem, disse: eu vou, Senhor. Ainda chamou de Senhor. Parecia que era um devoto, parecia que era um obediente. Eu estou falando com gente que na aparência você tem jeito de ser uma pessoa boa, mas no fundo você não é. Por quê? Porque as suas obras, suas ações desmentem o que você diz. Desmente o que você diz a Deus, desmente o que você diz ao seu cônjuge. Você fica aí cheio de declaração de amor em Facebook, Instagram, minha querida, minha amada, meu amor, meu docinho de coco. Mas as suas ações são contrárias às suas palavras. Esse filho representa essa pessoa que no discurso, na retórica é muito bom. Vai trabalhar na minha vinha. Ele diz: eu vou, Senhor. Eis-me aqui, conte comigo. Só que na hora que o pai dá as costas e o pai acha que está tudo resolvido, é claro que ninguém engana a Deus. Você não engana a Deus, você não engana ninguém, você está enganando a si mesmo. Ele saiu e falou: vou trabalhar coisa nenhuma. E não foi, deliberadamente não foi. Era um mentiroso. Era um maligno, um perverso, um mau caráter, que tinha coragem de mentir para o próprio pai. Como eu disse, tem gente que mente para Deus, tem gente que mente para os pais. Você que é jovem, você fala para o teu pai que vai estudar e não vai estudar, vai para casa de namorado, vai para casa de namorada. Não é? Fala para a tua esposa que está indo trabalhar, para o teu marido que está indo trabalhar, sabe-se lá onde você está indo. Pois é um mau caratismo, é uma maldade sua. Agora, Jesus não disse essa parábola para condenar esse filho também de uma vez por todas, mas para esse filho que diz que vai e não vai, pensar: estou mentindo para o meu pai, estou mentindo para Deus, estou mentindo para os meus filhos, estou mentindo para o meu cônjuge, estou mentindo para o meu pastor, estou mentindo. Tem pastor aí mentindo para a congregação. Porque se um pastor fala que ele está levantando aquele recurso para construir a torre da igreja, ele tem que pegar todo aquele recurso e construir a torre da igreja. Se ele está falando: olha, esse dinheiro aqui é para construir o prédio, para usar para, fazer a sala de oração da igreja. Aquele recurso tem que usar para fazer a sala. Ele não pode dizer que vai levantar um recurso para uma coisa e destinar aquele dinheiro para uma outra coisa. Mas vai tudo para o mesmo lugar. Uma vez alguém falou assim: é tudo obra de Deus. Mas mentiu, você falou que é para uma coisa, você tem que falar para o que é. Esse filho falou: eu vou trabalhar, e não foi. Eu vou fazer o quê? Não sei, mas ele não foi trabalhar. E ele falou para o pai que ia, ele deu a palavra dele. Então, quando você dá a sua palavra para Deus, quando você dá a sua palavra para o seu cônjuge, quando você dá a sua palavra para a sua igreja, falando com os pastores, tem pastores da graça de outras denominações, você tem que cumprir aquilo que você falou na sua palavra. Não é verdade? Ele não foi. Falou que ia, mas não foi. Falou que ia fazer e não fez. É muito sério, gente. Isso é falsidade. Esse filho aqui é um filho de Deus, mas é um filho de Deus falso. Se você tem sido um falso na sua vida, se você fala que faz e não faz, que vai e não vai, você tem que se acertar com Deus. Então, esse é o segundo aplicativo aqui. O primeiro se arrependeu. O outro era descarado, duas caras, língua dobrada, coração dobrado. Falava e não fazia. Aí, no terceiro, que é o aplicativo que Jesus faz às pessoas, e que eu vou fazer um aplicativo trazendo uma terceira história, foram os ladrões e as prostitutas, aqui ditos por Jesus, publicanos e meretrizes, que entraram no reino, que se converteram pela pregação de João Batista. Deixa eu lhe falar uma verdade. Você que faz coisas muito erradas, eu não vou nominar pecados grosseiros, pecados graves.
citar alguns: prostituição, pornografia, roubo, fofoca, enfim. Você só vai se converter mesmo. Veja que Jesus pega 2 pecados grosseiros, do homem, no caso, o publicano, o roubo, e da mulher, a prostituição, a meretriz, aquela mulher mesmo que vende o corpo. Eles se converteram, eles entraram no reino de Deus, olha só, entraram adiante de vós no reino de Deus, porque eles ouviram um pregador muito duro, pregador genuíno do Evangelho. Você que comete pecados graves e grosseiros, só vai se converter se você for ouvir um pregador do tipo João Batista. Você precisa de um pastor que te chame de raça de víbora para cima. Porque essa era a pregação. Depois vocês leiam Lucas 3. Anotem aí para vocês lerem depois do Paraná na Graça. Lucas 3. O João falava, ó, o machado já está na raiz, vai cortar vocês. Vocês não se converterem, se vocês não tomarem vergonha na cara, vocês vão para o inferno. Por isso que esses pecadores grosseiros se arrependiam, porque eles iam ouvir um pastor de verdade. Você ficar ouvindo esses pastorzinhos de coach, esses pastorzinhos calcinha apertada, que fica com camisetinha mostrando o bíceps, peitinho assim arrebitadinho, e esses aí, vocês vão para o inferno, eles vão para o inferno, vocês vão tudo com um trem, um caminhão, uma carreta no caminho do inferno. Agora, se você quer conversão de verdade, ouça pastores do tipo de João Batista, que pregam mesmo, que fazem você ter nojo do teu pecado, nojo da tua vida errada, que tem coragem de apontar o dedo no teu nariz e falar, você está errado e você tem que se converter. Jesus exalta pastores do tipo de João Batista. Jesus disse que não houve profeta maior do que João Batista. Sabe por quê? Porque ele era um pregador da verdade. E esses publicanos e meretrizes entraram no reino dos céus, porque eles ouviram um pregador de verdade. Agora, o quarto eram aqueles, vós porém, final do verso 32, vendo isso, nem depois os arrependestes para o crer. Eram pessoas que não cometiam pecados tão graves. Comparado com o publicano, com a meretriz, com o ladrão, com a prostituta, os pecados deles eram classificados como menores. Mas eles não se converteram. Jesus, por exemplo, os acusava de hipocrisia, de engano. Esses sacerdotes, você lê Mateus 23, um pouquinho mais à frente, eles faziam orações para assaltar a casa das viúvas. Longas orações por pretexto para depois passar a sacolinha. Eram uns hipócritas. Depois você leia Mateus 23 também. Jesus chamava-os de hipócritas. Mas eles não gostavam da pregação genuína, sabe? Eles ficavam ali nessa água com açúcar, nessa pregaçãozinha do coach, que a sua vida é linda, maravilhosa, você é lindo, maravilhoso, cheirosinho, cheirosinha, e não se convertiam. Então, se você é essa pessoa que você gosta, pastor, eu quero uma igreja mais leve, sabe? Eu quero um pastor mais light, eu quero uma pregação mais amena. Possivelmente, você não entrará no reino de Deus, porque nós, e eu me incluo, nós precisamos ser confrontados. Nós temos que nos ver com a verdade, e a verdade tem que ser pregada tal qual ela é. Qual grupo você está? Procure saber, procure se avaliar, procure se analisar e tome as providências, porque todos aqui têm salvação. Todos, ladrão, a prostituta, o filho que disse que não ia e foi, o filho mentiroso que falava que fazia, mas não fazia, e esse religioso que, sabe, gostava de se enganar, sabe, me engana que eu gosto. Não seja assim. Veja quem você é na parábola, na história, tome as providências e seja salvo, em nome de Jesus.